Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Danilo Rodrigues, sou advogado, especialista em direito empresarial e em direito tributário. E eu estou aqui para gravar uma série de vídeos tentando trazer informações que possam auxiliar os empresários, os colegas contadores, advogados, na tomada de decisões diante desse cenário de pandemia que nos assola. Notadamente, hoje a gente vai tratar de um tema que tem gerado inúmeras consultas, pelo menos no nosso escritório, a respeito da recuperação judicial. Muito tem se falado nela como um bote salva-vidas, para aquelas atividades que estão aí passando por situações que já vinham de uma delicadeza financeira e econômica, e agora com a crise causada pelo Covid-19, a gente tem um agravamento dessa situação. Então, muitos se perguntam o que é que vai ser o pós-pandemia, o que é que se pode fazer agora. Então eu vou tratar nessa série de vídeos, esse é o primeiro deles, desses temas relativos ao direito das empresas em crise. Primeiramente, hoje nós vamos tratar, como eu já dito, da recuperação judicial. A recuperação judicial, para ser melhor compreendida, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para a época que valia no direito brasileiro o Instituto da Concordata. A concordata nada mais era do que uma certidão de fracasso empresarial. Nela, o empresário, quando ele entrava em concordata, ele tinha aí o direito de passar um determinado período sem pagar os credores, para tentar, entre aspas, se soerguer. No entanto, que a gente via no curso do tempo era essa empresa vir a ruir, definitivamente. Então, em 2005, foi instituída a Lei 11.101, que é a lei que trata sobre recuperação judicial e falências, e ela trouxe inúmeras novidades para fazer valer um princípio básico, que é o princípio da preservação da empresa. Esse princípio ele tem como mote garantir os postos de trabalho, a arrecadação de tributos e a manutenção no mercado daquela prestação de serviço ou daqueles produtos que são produzidos por determinada empresa. Então, a gente pode notar um interesse social enorme nesse tipo de atenção à preservação da empresa. A gente tem a garantia dos postos de trabalho, fazendo a economia girar como deve ser. E com isso, a recuperação judicial ela veio como uma forma de trazer a possibilidade do empresário reunir os credores em um concurso, um concurso de credores, uma reunião de credores, e possibilitar que ele renegocie suas dívidas, apresente um plano de recuperação para que ele possa se soerguer. A recuperação judicial é uma coisa que no direito a gente chama de multidisciplinar. Não envolve somente o direito, envolve técnicas contábeis, análises, projeções e consultorias no sentido de estabelecer um projeto, um planejamento para que aquela empresa possa voltar a gerar receitas suficientes a suprir as suas despesas. E aqui eu pretendo voltar ao nosso debate aqui para as empresas, as EPPs e as MEs, as microempresas e empresas de pequeno porte, que nesse momento são as que estão mais impactadas com a crise vigente. A Lei 11.101 ela traz todo o procedimento de processamento da recuperação judicial. A recuperação judicial ela é um pedido feito ao juiz através de um advogado, e nesse ponto abre um parênteses: se tiver pretensões, contrate um bom advogado, se assessore com bons contadores, bons administradores, para que você possa ter o melhor resultado disso, certo? Voltando, o advogado vai justificar o que levou a empresa àquela situação econômico-financeira. E aí, por justificar, eu tenho que ser claro no sentido de dizer que não basta chegar lá e dizer: não, doutor, a crise. Foi a crise. Não, você tem que pormenorizar todos os fatos que levaram àquela situação. E a lei ainda determina que você, nesse pedido, você apresente também boa parte da sua contabilidade, balanços, demonstrações de resultados, uma previsão, um fluxo de caixa, uma certidão, um estudo de viabilidade econômica da empresa. Ou seja, não basta apenas, eu estou em crise, eu quero me recuperar. Você precisa se recuperar se você
puder se recuperar. Entenda, a recuperação judicial, ela pressupõe viabilidade econômica. Então, para isso, falando isso, a gente desmistifica a recuperação judicial como sendo o bote salva-vidas para todas as situações. Não é. Na verdade, se você requerer uma recuperação judicial e for dado prosseguimento, você não conseguir cumprir os compromissos estabelecidos, automaticamente você irá convolar em falência. Aquela recuperação vai se transformar em falência. Então, voltando aqui à linha procedimental, o advogado faz o requerimento ao juiz, o juiz analisa a documentação, né, analisa os fatos elencados na petição inicial, e ali ele defere o processamento, ele decide sobre o processamento da recuperação judicial. Após o deferimento desse processamento, a gente tem também a nomeação da figura do administrador judicial. O administrador judicial nada mais é do que os olhos do juiz dentro da empresa. É aquele fiscal das atividades da empresa, né? Porque quando você tem aprovado o processamento da recuperação judicial, você é agraciado com uma série de benefícios. Um deles é a suspensão pelo prazo de 180 dias de todas as ações e execuções que tramitarem contra a empresa, certo? Podendo esse prazo, né, de forma fundamentada e justificada, ser prorrogado. Então, isso aí coloca em tese os credores numa situação de vulnerabilidade, porque você tem um crédito e durante um período você não pode executá-lo, porque ele está inserido naquele que a gente chama de stay period, que é esse prazo de 180 dias, que impede todas as ações e execuções. Então isso é uma vantagem. E o administrador judicial, ele vai compilar todos os créditos, né, da empresa, vai estar em contato direto com os credores para inventariar essas informações, fazer um compilado das informações dos credores, os respectivos créditos e títulos de crédito que fundamentam esses créditos, e aí apresentar uma lista de credores. Uma lista de credores que poderá ser impugnada pelos credores, o crédito em si poderá ser impugnado. Então tudo é uma via vamos dizer que é um trabalho de três mãos. A empresa, o juiz, juntamente ao administrador judicial, e os credores. Então, nesse sentido, a empresa vai ter que apresentar, a partir do deferimento do processamento daquele primeiro despacho do juiz, num prazo de 60 dias, ele vai ter que apresentar um plano de recuperação judicial. E aqui nesse plano eu chamo a atenção pelo seguinte: o plano de recuperação judicial, ele deve ser factível, ele não pode ser fantasioso, ele tem que existir realmente uma viabilidade, ele tem que poder ser realmente executado. Então, não adianta você elaborar um plano prometendo céus e terras fugindo da tua realidade, certo? Então, você precisa ter muito cuidado e estar bem assessorado, certo? De profissionais da área contábil, administrativa, jurídica, para poder formular um plano de recuperação que seja realmente factível. Por quê? Porque vamos supor que esse plano é apresentado aos credores e os credores aprovam esse plano. Isso já é bem difícil, porque dificilmente os credores eles aprovam um plano logo de cara. Mas, considerando aqui o exemplo, né, a hipótese, vamos considerar que eles aprovem. Se você não conseguir cumprir esse plano, automaticamente, como eu já falei anteriormente, você, a pedido do administrador judicial, ou do próprio juiz, ou de algum credor, você pode convolar em falência. Aquela recuperação judicial se transforma em falência. E aí você já não pode mais voltar atrás. Não quero mais a recuperação judicial. Você não pode mais. Vai convolar em falência, você vai ter todos os bens liquidados para adimplir aqueles créditos, e a gente já muda um procedimento, que é para o procedimento falimentar. Esse procedimento falimentar eu vou tratar de forma mais específica em um outro vídeo, que faz parte dessa série de vídeos dos direitos das empresas em crise. Então, senhores, a recuperação judicial, ela visa, através de um plano,
É um plano que pode compor venda de ativos, venda de filiais, operações de crédito, ela pode compor por pedidos de desconto, né, de juros, ou até mesmo no próprio valor da dívida, para obrigar, né, após a aprovação pela Assembleia de Credores, que é a Assembleia de Credores, na verdade, ela é uma instituição soberana formada pelos representantes das classes de credores da empresa, que vai deliberar a respeito da aprovação ou não do plano como ele está posto. Em sendo aprovada, segue-se a execução do plano. Em sendo reprovada, a gente tem aí a decretação da falência da empresa. A Assembleia de Credores é, de fato, o destinatário daquele plano de recuperação. Não é o juiz propriamente dito. A Assembleia de Credores é que vai analisar, juntamente com todos os documentos que a empresa apresentou, a viabilidade daquele plano e se ele atende aos interesses de cada classe. Nesse sentido, cabe a mim aqui estabelecer algumas vantagens, né? Vantagens e desvantagens da recuperação judicial, até de forma a estimular ou desestimular você que está pretendendo ingressar com esse pedido, mas não tem tanta informação assim a respeito do procedimento e dos riscos que isso traz. A vantagem maior é justamente você poder ter uma efetiva recuperação da tua atividade empresarial, desde que ela tenha essa viabilidade econômica, desde que ela seja realmente passível de recuperação. Então, se você vislumbra que a tua empresa tem essa capacidade de se soerguer, que ela tem uma clientela, que o teu negócio realmente tem um futuro sólido, então vale a pena. Desde que você também tenha uma contabilidade. Se você não tem, procure um bom contador para poder ajustar a sua contabilidade, porque o deferimento desse processamento, como eu já falei, vai depender muito disso. Então, a outra vantagem que eu posso elencar aqui é a questão da suspensão por um prazo de 180 dias das ações e execuções que estão tramitando, né, contra a empresa. Então, nesse sentido, você tem um fôlego para sentar, pensar e tomar ações que visem realmente melhorar a vida da tua empresa, vida econômica e financeira da tua empresa, sem ter ali no teu encalço os credores batendo a porta. A outra vantagem é que a recuperação judicial ela gera um juízo universal. Ou seja, se você está sendo executado por empresa, mesmo depois desse prazo de 180 dias, todos os pleitos dos seus credores devem ser feitos nos autos da recuperação judicial. Até as reclamações trabalhistas, após tramitar e já em fase de execução, elas podem ser inseridas, os créditos podem ser habilitados no processo de recuperação judicial. Então, isso demonstra realmente o interesse do legislador em que a empresa consiga recuperar-se, de fato, né, dentro de um plano factível. A questão do concurso de credores, ela é mais uma vantagem, né, como já foi dito, porque atingido um quórum específico dentro de cada classe de credores, você obriga aos demais credores, inclusive aqueles que não concordaram com o plano, a se obrigarem ao plano, né? Você obriga eles a aceitarem ao plano, a aderirem ao plano de recuperação judicial. Então, a Lei 11.101 ela traz todos os pormenores, que aqui não dá para a gente fazer nesse tempo que a gente tem, que na verdade é muito curto para o vídeo não ficar muito longo. Ela traz todos esses pormenores e para isso eu recomendo que você consulte um bom advogado para ter, né, para ter essa tomada de decisão de forma mais segura. Com relação a desvantagens, como eu disse, o administrador judicial ele é os olhos do juiz dentro da empresa. E não, de forma alguma, se quer aqui demonizar a figura do administrador judicial, até porque a figura é essencial nesse processo, mas de certa forma, a empresa ela perde a liberdade dela de gerência, né? Ela não vai poder fazer, os gerentes, os administradores não vão poder fazer o que quiserem. Eles têm que seguir o plano de forma restrita, certo? Da forma como está posta. E tudo que tiver diferente daquilo ali tem que ser por meio de autorização judicial consultados os credores. Então você vê que quando você ingressa na recuperação judicial, você tem a tua autonomia restrita. Ela fica limitada aos direitos dos credores e à fiscalização do juiz através do administrador judicial. A outra desvantagem que eu posso elencar, eu já tratei aqui, que é justamente o fato de você não conseguir apresentar
um plano e de fato cumpri-lo, você automaticamente vai convolar em falência. Você vai ter aquela recuperação judicial transformada num processo falimentar. E aí sim é o derradeiro fim daquela empresa. Outra desvantagem que eu posso trazer aqui é até fruto de uma falácia, né, do popular. As pessoas trazem a recuperação judicial como uma solução de todos os problemas. Mas se você parar para pensar que boa parte do passivo de uma empresa é revestida de débitos tributários, eu tenho que jogar aqui um balde de água fria nas pessoas que pensam dessa forma, que pensam que é a solução de todos os problemas, porque débitos tributários não podem ser inseridos no plano de recuperação judicial. Eles não obrigam o crédito tributário a entrar nesse plano de recuperação judicial, bem como créditos decorrentes de contratos de alienação fiduciária, justamente porque a gente já tem ali um objeto que garante aquele crédito. Bom, para encerrar esse vídeo que já está ficando extenso demais, eu quero deixar uma mensagem para você que está pensando em ingressar com a recuperação judicial. Lembre-se, ela não é a salvação, ela pode ser, mas ela não é de forma automática a salvação dos seus problemas. Na verdade, ela pode potencializar o seu problema. Então, antes de mais nada, procure seus credores, seja honesto com eles e exponha a sua situação e tente uma negociação. Tente buscar aí uma melhor condição para quitação, uma postergação de prazo, uma redução de juros, extinção de multas, enfim. Você busque essa conciliação prévia, né, antes de ingressar judicialmente. E aí, não restando frutífera, aí você deve se cercar de bons profissionais, procurar um bom advogado, um bom contador, um bom gestor para poder montar e estruturar todo esse procedimento. Porque eu digo, novamente, não é um procedimento simples, ele é um procedimento complexo, mas se bem aplicado, ele pode sim ser a solução de problemas financeiros, né, da sua empresa e possibilitar que ela tenha uma sobrevida maior ainda. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que as informações aqui trazidas tenham sido úteis e eu fico à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Tem aqui embaixo, eu vou deixando aqui o meu contato, certo? Me siga lá nas redes sociais e a gente está à disposição. E lembre, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Vamos ter fé, vamos trabalhar, que só trabalhando a gente consegue alcançar nossos objetivos. Um abraço e até mais.